Olá, meu nome é Joanita Ferreira, sou psicóloga. Este é o canal Quem Conta um Conto Entende um Ponto. E antes de mais nada, se inscreva no canal para ativar as notificações e receber informações dos próximos vídeos. Também me siga no Instagram, é só buscar aqui que tem o meu endereço. O conto de hoje eu vou falar sobre o mito de Medeia e Jasão, fazendo um link dele com a deusa do lar, Hera, com o arquétipo da esposa. A história de Jasão e Medeia é a seguinte: Jasão recebeu como incumbência buscar o velocino de ouro, que era um tesouro. E este velocino era guardado pelo pai de Medeia. O pai de Medeia não quis de forma alguma entregar o velocino para Jasão e seus companheiros. E Hera e Afrodite convenceram Medeia a entregar esse velocino de ouro para o Jasão. Ela foi, na realidade, envolvida e apaixonada por Jasão. Ela acabou sendo seduzida pelo Jasão e o auxiliou a roubar o velocino de ouro do seu pai. Por esse motivo, o irmão de Medeia acabou morrendo, então ela traiu o seu país, traiu a sua família para ajudar aquele homem que ela estava encantada, apaixonada por ele. Eles fugiram e se casaram. Tiveram 2 filhos. E Medeia nunca foi aceita pela população de onde Jasão morava, pela família, porque ela era a estrangeira. Jasão, é claro, não estava interessado em Medeia, apenas a usou para conseguir o que queria. E ele decidiu depois se casar com a filha do rei de Corinto, para ter mais poder. E o que fizeram? Expulsaram Medeia e os filhos. Ele a exilou. Ela ficou enlouquecida de dor. A relação com Jasão para ela era a coisa mais importante do mundo. Medeia, então, para se vingar, porque ela era uma feiticeira, ela conseguiu mandar para a atual companheira de Jasão um roupão com um veneno muito perigoso. Assim que esse roupão foi vestido pela atual companheira, o corpo dela se queimou completamente. Para concluir a sua vingança, porque o seu ódio era grande demais, Medeia acabou se vingando, matando os próprios filhos, para dessa forma castigar o ex-companheiro. É uma história trágica e é uma metáfora muito forte para mostrar a que ponto que vai o desejo de vingança de uma pessoa. Simbolicamente, essa história de Medeia e Jasão mostra o quanto muitas vezes o rompimento de algumas relações faz com que a pessoa enlouquecida no seu amor, na sua dor, na sua loucura, acabe realizando atos gravíssimos para se vingar daquele que o abandonou ou que a abandonou. Nesse caso, acaba usando terceiros, porque a pessoa não quer de fato matar, castigar fisicamente aquele que a abandonou, mas quer de alguma forma atingir, e aí atinge as outras pessoas. É preciso perceber nestes casos o que está mobilizando nessa pessoa esse desejo, essa loucura, essa dor, essa sensação de que não vai sobreviver sem a presença, sem o carinho, sem o afeto daquele que a prejudicou, que a maltratou, que a traiu, e o que leva a pessoa a perder a cabeça e realizar coisas tão graves. No caso de Medeia, nós vamos falar aí do mito do arquétipo da deusa do lar, da deusa Hera, que é o arquétipo da esposa. Antes de falar, é só dando uma explicação um pouco mais geral sobre arquétipo, que algumas pessoas às vezes ficam com dúvidas, mas arquétipo é um padrão de comportamento universal. Quando falamos em arquétipo, significa um padrão de comportamento que é comum a todos os seres humanos. E eles têm o lado positivo e o lado negativo. Então, todo mundo, homens e mulheres, tem os mesmos padrões de comportamento no seu inconsciente. Então, o arquétipo da esposa, da dona do lar, existe em todos os inconscientes. E ele é ativado no momento de necessidade, quando a pessoa se casa, quando ela tem o desejo de se casar, e assim como os outros arquétipos também são ativados na nossa vida em determinados momentos. Então, é comum a homens e mulheres. No caso de Hera, se a pessoa tiver o arquétipo da deusa do lar, o arquétipo da esposa ativado e não tiver nenhum outro na vida dela ativado, a única coisa que a deixa feliz, que a deixa realizada é a relação com uma outra pessoa. A pessoa só se sente completa, só se sente realizada se estiver dentro de um relacionamento sério.
Na maioria das vezes, a pessoa só se sente realmente completa se realmente casar no civil, no religioso, se fizer as coisas de acordo com o que a sociedade manda para que ela realmente sinta que está numa relação estável. Então a vida não tem sentido a não ser assim. A pessoa não fica feliz, vai ter sempre um vazio se ela não trouxer para a própria vida outros arquétipos, outros padrões de comportamento. Se a pessoa não desenvolver aí uma autoestima, se a pessoa não priorizar de repente uma carreira, ou mesmo que ela não queira trabalhar fora, mas que ela tenha outros arquétipos aí, de mulher, né, de cuidar de si mesmo, de amigo, de qualquer outra coisa na vida, a não ser apenas viver única e exclusivamente para uma relação afetiva. Lembrando a história de Hera é filha de Cronos e Reia, né? Cronos é aquele deus que devorava os filhos para que eles não o destronassem. Então Reia ia dando à luz e Cronos ia engolindo os filhos. Reia enganou Cronos e acabou dando uma pedra no lugar de Zeus. E Zeus foi criado longe, escondido do pai. Ao ficar mais velho, Zeus se rebelou e, com a ajuda de alguns titãs, ele destronou o pai e resgatou os irmãos que estavam aí engolidos por esse pai. Né? O que os irmãos e Zeus decidiram? Eles dividiram os reinos entre si. Zeus ficou com os céus e a terra, Poseidon ficou com os mares e Hades ficou com o mundo inferior. Zeus, então, era irmão de Hera, né? Mas na mitologia, irmãos e irmãs também se casavam. Então Zeus se casou com Hera. Mas como ele conseguiu se casar com Hera? Ele ficou cortejando-a e tentando-a seduzi-la, se transformou num pássaro bem delicado e estranho e ela se apiedou, continuou a cuidar desse pássaro. De repente ele voltou à forma humana e tentou violentá-la, mas ela não aceitou de forma alguma, lutou e disse que só seria dele se casasse com ele. Então se casaram. Hera, como filha de Cronos e Reia, quando foi resgatada por Zeus, foi criada, ou acabou de ser criada, por um casal de idosos. Então ela tinha dois modelos de família diferentes. O modelo de família de Cronos e Reia, que era um modelo patriarcal, com tudo de negativo que esse modelo tem, porque Cronos era totalmente abusivo e Reia submissa, aquele pai que engole os filhos. Então era um pai poderoso e agressivo, e ela foi criada depois por um casal de idosos. Então Hera tinha dentro de si esses dois modelos de família e um desejo de uma família perfeita. E Zeus era poderoso. Então Zeus representava aquele homem poderoso que também lembrava esse pai dela, né? Esse pai poderoso e forte. Casaram-se então e viveram 300 anos de lua de mel. Após esse período, começaram as brigas, porque Zeus era paquerador e tinha inúmeros casos, tanto com outras deusas quanto com mulheres mortais. Hera se vingava sempre, mas nunca de Zeus. Ela sempre se vingava das mulheres, porque a família era o ideal dela. O Zeus era o marido perfeito, ela o adorava acima de tudo. Ela o defendia, inclusive, acima de tudo. Mas aquelas mulheres que eram muitas vezes estupradas, perseguidas, seduzidas pelo próprio Zeus, eram perseguidas também por Hera. Ela não se importava se a mulher havia sido estuprada pelo deus. Ela acusava, culpava e perseguia esta mulher. Isso nós vemos muitas vezes acontecer. Pessoas que acusam outras que não são da sua relação pela traição do seu companheiro, da sua companheira. A pessoa culpa o outro porque o seu companheiro ou a sua companheira fica sendo aí a vítima. Então é um padrão de comportamento bem comum nos dias de hoje. Para Hera, então, para quem tem esse arquétipo ativado e não tem nenhum outro, ou está fixado nesse arquétipo, esta relação é a única meta da existência. O lado positivo do arquétipo da deusa do lar é que sem esse arquétipo ativado numa relação, as relações são fluidas. Hoje nós vemos as pessoas se relacionam e trocam de relacionamento como quem troca de roupa. Neste caso, falta Hera na relação. Para uma relação ser forte, para uma relação também ter um vínculo afetivo bom, precisa trazer a deusa do lar também para a nossa consciência, né? Então, ela é importante. Sim, tem o seu lado positivo, mas no seu lado negativo, Hera pode ser a mais vingativa, a mais destruidora dos arquétipos, né, das deusas. Nas histórias de Hera e Zeus, ela perseguia e destruía muita gente. Tem alguns exemplos, como por exemplo o caso de Calisto, né? Calisto era uma ninfa que foi
perseguida por Zeus e seduzida, mas Hera se vingou de Calisto, transformando-a numa ursa. E o filho de Calisto não a reconheceu e acabou matando a própria mãe. Zeus, então, apiedado da situação, transformou o filho e Calisto na constelação da Ursa Maior e Ursa Menor. E Hera não se conformou com isso. Ela achou que a Calisto havia sido aí beneficiada por Zeus porque foi imortalizada. Ela tinha muito ódio da mulher ou das mulheres que atravessassem o seu caminho. Então esse arquétipo ele é capaz das maiores das crueldades para se vingar se a pessoa não buscar o equilíbrio com outros arquétipos também. É preciso trazer para a própria vida outros arquétipos, outros comportamentos, outros padrões de comportamento. A pessoa precisa não ser só a esposa, não ser só o marido, mas ser também filha, mãe, pai, amiga, amigo, ter a sua carreira, se for o caso, desenvolver dentro de si outras possibilidades. Jung dizia que quanto mais uma pessoa não tem consciência dos seus conteúdos internos, mais ela é controlada por eles. Neste caso, vamos colocar aí Medeia, foi totalmente controlada pelo seu desejo de vingança, pelo seu conteúdo interno do arquétipo da deusa do lar. Ela não conseguia sobreviver se não se vingasse, se não destruísse de alguma forma aquele que a prejudicou. E no caso dela, ela usou os 2 filhos para se vingar desse ex-companheiro. Então, se alguém tem esse tipo de arquétipo ativado, se está vivendo uma situação onde não dá conta da dor, porque a dor, a angústia é grande demais, a pessoa precisa de ajuda para lidar com essa dor, para lidar com esse arquétipo. Precisa buscar um autoconhecimento, entender o que está acontecendo, para não cair aí nas armadilhas que o afeto que vem à tona, a energia psíquica que é ativada, toma conta da pessoa e ela precisa de ajuda para conseguir lidar com aquilo e não cometer aí nenhuma atitude que depois vá se prejudicar. Porque neste caso, nada será mais importante do que a relação que foi aí, no caso, destruída. A única forma que a pessoa imagina de ser feliz é estar nesta relação. A Hera com aquela família idealizada. Preciso de uma família. Se eu não tiver a relação, o companheiro, a companheira, nada mais vai importar. Carreira não importa, amigos não importa, família não importa, mais nada importa a não ser estar dentro dessa relação. No caso de Medeia, ela foi enganada, foi humilhada, foi destruída mesmo em suas emoções por aquele companheiro e o desejo da vingança foi maior do que o amor aos filhos. Porque em relação ao arquétipo da Hera, quando a pessoa não desenvolve outros como o arquétipo paterno ou materno, os filhos são apenas consequência do casamento, não são importantes. O companheiro, a companheira vai vir sempre em primeiro lugar. Então a gente até vê alguns casos daquelas famílias onde para a mãe, por exemplo, o marido é sempre mais importante, ele recebe a melhor comida, ele recebe o melhor tratamento, os filhos estão sempre em segundo plano, ou vice-versa no caso do homem também. Então, neste caso, os casais, muitas vezes, porque isso pode ser feito por homem ou mulher, muitas vezes usam os filhos para atingir o companheiro. Nós vemos casos aí judiciais de alienação parental, por exemplo. A alienação parental é um problema muito atual, com muitos casos na justiça, onde ex-companheiros e ex-companheiras usam os filhos para atingir o outro, afastam esse filho do outro, acabam denegrindo a imagem desse pai, dessa mãe, para que o filho se afaste, que esse filho odeie esse pai e essa mãe, e é uma forma de atingir o ex-companheiro, a ex-companheira. O mal que a pessoa está fazendo à criança é muito grande, mas não tem importância nesse caso. O que a pessoa realmente deseja é destruir o outro dessa forma, através dos filhos. É uma forma simbólica de atuar como Medeia, de fazer a mesma coisa como Medeia. Quando se fala, então, em autoconhecimento, a importância está aí. Precisamos saber o que está acontecendo dentro de nós, por que nos sentimos assim, por que agimos de determinada forma para conseguir trabalhar aquilo que está nos mobilizando, para conseguir lidar com esses padrões aí universais de comportamento e trazer para a nossa vida outros padrões que equilibrem, porque tudo precisa de equilíbrio. Nós não somos só mães, só pais, só profissionais, ou só amigos, ou só filhos. Nós temos que nos
balancear de um lado para o outro, tem que haver essa troca sempre, né? Viver é isso, é estar aí com um jogo de cintura, atuar em várias situações diferentes. Isso acontece não só no caso da deusa do lar, do arquétipo do lar, acontece com qualquer outro arquétipo. Por exemplo, se alguém trabalha como um sargento, um coronel, como um professor, como um médico, e na sua vida pessoal continua agindo como coronel, como sargento, como professor, como médico, não tira essa máscara, não tira essa persona em momento algum, deixa ela fixada. Tá lá junto com os amigos, é o coronel que manda, é aquele que domina, ou é aquele professor que está sempre corrigindo os outros, que está sempre ensinando. Não tira, não se liberta, não pega essa máscara, pendura lá e coloca outra de amigo, de diversão, de pai, de filho. Se a pessoa fica fixada num só personagem, ela está em desequilíbrio, ela está gerando problemas para si e muitas vezes também problemas, dificuldades de relacionamento com as pessoas à volta, porque acaba em algum momento tendo conflitos. Ninguém quer viver o tempo todo com um coronel, ninguém quer ser o tempo todo corrigido por um professor, a gente precisa de liberdades também. Então, atuar em vários momentos da nossa vida vai precisar de vários personagens e esse equilíbrio a nossa psique favorece, né? Mas se você ficar ativado, ficar preso, fixado num só padrão de comportamento, vai gerar fatalmente dificuldades de relacionamento. Se isso está acontecendo conosco, precisamos, é claro, de ajuda, na maioria das vezes, de um profissional competente para entender, para trazer à tona de forma consciente, de forma protegida dentro de um setting terapêutico, por exemplo, essas questões. De onde que vem tanta angústia, de onde vem tanto ódio, de onde vem tanta necessidade de se vingar do outro, porque só assim vamos conseguir sobreviver, se não se vingar vai morrer, vai explodir. De onde vem tudo isso? É preciso conhecer, trabalhar, trazer também aí à tona outras possibilidades que a nossa psique tem, sim, de equilíbrio, para poder viver aí de uma forma mais harmoniosa. Por hoje é só. Se você gostou, lembre-se de curtir. Se você ainda não assinou o canal, lembre-se de assinar e aguarde os próximos vídeos para outras histórias e outras associações com o comportamento humano. Muito obrigada e até mais.